Martins, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda. Camaradas, amigos, amigas, uma convenção é muito mais do que os debates destes 2 dias. Todas as propostas que construímos neste caminho, as conversas e os debates que vamos fazendo, são parte fundamental das decisões que aqui tomamos hoje. Agradeço o empenho militante que fizeram desta convenção uma convenção participada, decisiva para fazermos escolhas em conjunto. E quero saudar muito calorosamente aqueles aderentes que participaram pela primeira vez num processo de convenção nacional do Bloco de Esquerda. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Agradeço o trabalho difícil da mesa. A Helena Pinto já agradeceu a todos quantos fizeram esta convenção. Lembrar-vos os milhares de cartas para todo o país e para os círculos da imigração, o trabalho da equipa de produção, do Arman na base de dados, a equipa da sede, das finanças, o trabalho tão duro destes dias. Obrigada a todos e a todas. E claro, agradecemos aos convidados, a quem nos acompanhou, a quem nos ajudou, a quem fez a interpretação, a quem esteve aqui todos os dias. Agradecemos a presença de tantas estruturas, dos movimentos sindicais, de quem tem feito a diferença, de quem tem feito a luta, de movimentos em tantas áreas, que é aí que nós nos encontramos. Permitam-me, e para não repetir, já os aplaudimos com toda a convicção e generosidade de saber que com eles fazemos tanto caminho, quando a Helena e a Alda os citaram a todos, mas permitam-me uma palavra especial de agradecimento a um movimento que teve a coragem de lançar um debate tão profundo como o de direito a morrer com dignidade, e ao João Semedo por tudo mais, mas e eu não digo mais nada sobre o João, porque não consigo e está tudo dito com esta plateia. Agradecer a presença dos representantes do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, dos partidos políticos, agradecemos a vossa presença. E no momento em que construímos a convergência necessária a uma maioria parlamentar que resgata o nosso país, permitam-me que saúde especialmente os representantes do Governo, do Partido Socialista, do PCP e dos Verdes, com quem trabalhamos empenhadamente todos os dias para cumprir aquilo que acordámos. Obrigada pela vossa presença. Camaradas, um dos debates centrais desta convenção foi sobre o que fazer com esta União Europeia. Não podia ser de outra forma. Tínhamos de começar pela questão do nosso tempo e dedicar-lhe muita atenção, porque ela define o nosso futuro imediato. Para a minha geração e para todos os mais jovens, a construção europeia era uma promessa de futuro, porque era uma promessa de progresso e até de solidariedade. Era uma promessa, mesmo para quem, como nós, aqui à esquerda, criticou desde sempre as opções dominantes, apontámos e recusámos os atropelos democráticos, denunciámos os perigos a seu tempo. Nós
Sentimos sempre a tensão entre os erros e as ameaças da construção europeia, mas estivemos a vivê-la, sempre com a expectativa e mesmo com a esperança de que se corrigisse, que olhasse para as pessoas, que respeitasse os povos, que cumprisse a sua palavra. A diferença foi também de gerações. As gerações mais velhas cresceram e viveram, conhecendo o tempo de outras realidades internacionais, numa Europa ameaçadora de guerras e de desgraças económicas, mas também de grandes mudanças, com a queda dos fascismos e com a construção dos direitos sociais, do Estado Social. Mas as novas gerações cresceram apenas com a União Europeia. E assim muitos de nós vivemos sempre olhando a construção europeia como um caminho difícil, mas melhor do que um tempo ameaçador. Olhávamos para os melhores exemplos na Europa, para as regras ambientais, para os serviços de saúde mais desenvolvidos, para o acolhimento a exilados e pensávamos o caminho da Europa como um caminho de avanço em que todos deviam caber. Os exemplos de países com estados sociais mais fortes mostravam que o lugar da Europa devia ser o das maiores conquistas, de emancipação, de igualdade, do nivelamento por cima na proteção do trabalho, no emprego, na escola. E por isso mesmo, talvez eu e muitas e muitos que aqui estamos, sejamos da direção para quem é mais doloroso olhar hoje a Europa tal como ela é. E perceber que a construção europeia que nos prometeram está a ser uma mentira e não é mais do que uma União Europeia do nivelamento por baixo. Se num país há leis laborais mais duras contra o trabalhador, logo os outros são convidados a imitar essas leis. A Holanda até as quer impor sem o Parlamento porque não as consegue aprovar no Parlamento. Se algures há salários mais baixos, os daqui também devem descer, dizem-nos. Se a proteção ambiental é traficada numa parceria com os Estados Unidos, assim será. Se um Estado constrói um muro para barrar os refugiados que fogem de uma guerra, todos somos convidados a pagar a Erdogan para fechar as portas aos imigrantes e refugiados. A União Europeia é agora esta corrida para o fundo. Transformou-se numa enorme e tristíssima mentira. E por isso, aqui está a resposta do Bloco de Esquerda. Se a União Europeia está em crise, vamos à luta. Este é o momento da construção da alternativa. Na esquerda, rejeitamos a corrida para o fundo. A fragilidade e a política que desagrega a União Europeia não tem de ser a fragilidade nem de Portugal, nem da Europa. Saibamos nós defender o nosso país e defender a democracia, dizendo a toda a Europa que esta esquerda dá as mãos a quem quiser procurar os caminhos da solidariedade e da cooperação. Somos europeus contra os financeiros que amesquinham a Europa em jogos de casino. Somos europeus com os trabalhadores de Paris que desafiam a proibição da sua manifestação. Somos europeus com o que em Espanha votam hoje contra a corrupção e para tirar a direita do poder. Somos europeus com os grevistas de Itália contra a destruição da segurança social. Somos europeus com os imigrantes, com os refugiados. Aí somos europeus. O Bloco de Esquerda é e será europeu e internacionalista contra a aliança entre políticos liberais sem liberdade e a finança que despreza as pessoas. Pela parte do Bloco, a nossa escolha e o nosso compromisso são claros. Na Europa da crise financeira, que é crise social e crise humanitária, sabemos de que lado estamos. Não obedecemos a quem não respeita os povos. Não estamos ao dispor das conveniências de Merkel e Schäuble, de Juncker ou de Schulz. O nosso compromisso é com quem trabalha, com os desempregados e as desempregadas. Os nossos aliados não são quem constrói muros, mas sim aqueles que lutam para os derrubar. A nossa escolha
não é entre estar isolados ou viver dominados. A nossa escolha é a democracia, e a democracia é o único lugar de portas abertas e em que cabem todos e todas. A democracia é a nossa casa. Não esperamos que este seja um caminho fácil. Nem acreditamos que o próximo Conselho Europeu retire as lições que deve do referendo no Reino Unido. Até agora, todos os sinais são de confusão, de vontade de vingança, de imposição de regras inventadas à pressa. Quem é que Merkel julga que é? Para tentar assustar a Europa com a convocação dos fundadores da CEE, uma instituição fantasma que já nem sequer existe. Sabemos que para a direita europeia e os seus aliados, os socialistas como Gabriel, Hollande, Moscovici e Dijsselbloem, a resposta a esta crise é correr para o centralismo a que vão chamando mais integração, precipitar o autoritarismo do diretório a que vão chamar mais coesão e continuar dessa forma o caminho para a desagregação. O pior da União Europeia é mesmo a sua chefia. São perigosos e mostram todos os dias que estão dispostos a destroçar a Europa para aguentar uma política que assusta os povos. Por isso, o Bloco de Esquerda afirma que Portugal não tem de assistir em silêncio a uma vingança contra a democracia. O Reino Unido decidiu sair e tem direito de sair. Se as autoridades europeias aceitaram este referendo, não podem queixar-se do resultado. Se a União Europeia ofereceu a Cameron uma exceção contra os imigrantes, não pode agora inventar regras quando violou as regras mais essenciais. O precedente está aberto. Outros países poderão decidir por referendo o que querem fazer na União Europeia. Não haja dúvidas. Nós gostamos da democracia. E sempre entendemos que o nosso país foi amputado do direito de decidir sobre Maastricht, sobre o euro, sobre o Tratado de Lisboa, sobre o Tratado Orçamental, e virá o dia de decidir. Eu sei que nos perguntam se queremos este referendo agora. Aqui têm uma resposta clara. Não metemos nunca nenhum direito democrático em nenhuma gaveta. Virá esse dia do referendo. E virá breve, porque a soberania popular tem de ser recuperada. Mas agora começamos pelo princípio. 7 meses depois do acordo com o Governo, hoje e amanhã e nos dias seguintes, queremos começar a continuar a pôr a casa em ordem. Arrumar o fim da austeridade. É a nossa prioridade e dá mesmo muito trabalho. Estamos a avançar e não nos distraímos. Medida a medida, vamos ajudar a marcar a agenda dos salários e das pensões. Um partido sólido sabe por onde quer ir e o Bloco é um partido que tem as prioridades bem assentes e podem ter a certeza que não nos desviamos delas. Mas também deixamos um aviso claro. A União Europeia não nos vai continuar a pisar. No próximo Conselho Europeu, o governo português deve ter uma prioridade: a recusa das sanções com que a Comissão Europeia ameaça Portugal. Se a Comissão Europeia tomar uma iniciativa gravíssima de aplicar uma sanção inédita, inaceitável e provocatória a Portugal pelo mau desempenho das contas de Passos Coelho e de Maria Luísa Albuquerque entre 2013 e 2015, enquanto aplicaram as medidas da Troika, a Comissão Europeia declara guerra a Portugal. Pior ainda, se aplicar uma sanção por causa desses anos e a usar para pressionar o orçamento para 2017, exigindo mais impostos, declara guerra a Portugal. E neste caso,
Portugal só pode responder recusando as sanções, recusando o arbítrio e anunciando que está disposto a pôr na ordem do dia um referendo para tomar posição contra a chantagem. Camaradas, com o Brexit, a crise europeia reentrou nas nossas vidas de supetão, mas não é a primeira, nem infelizmente vai ser a última. Temos tido a sofridíssima aventura dos bancos desde 2007. Tivemos a chantagem contra a Grécia e a destruição da sua economia. Temos a vala comum do Mediterrâneo, onde caem os refugiados. Mas ela já entrou nas nossas vidas de outra forma também, pela austeridade, pelo empobrecimento. Para recuperar a vida de quem sofreu essa campanha de destruição, para responder ao país, exige-se à esquerda que defenda a economia, o emprego, a democracia. É por isso que trabalhamos em propostas concretas de reestruturação da dívida para libertar recursos para onde são mais necessários, para resolver a banca assumindo o controlo público do sistema financeiro. Nestes 4 anos, para que não venha a haver aumentos do IRS ou do IVA e para que não haja cortes em salários e pensões, só haverá um lugar para ir buscar o dinheiro que faz falta: atacar o abuso da dívida. Nestes 4 anos, serão os trabalhadores e contribuintes ou os especuladores, e quero que tenham a certeza de qual é a escolha do Bloco. Eu sei que são todas situações difíceis. Mas se nos dizem que a alternativa é empobrecer a nossa gente e acrescentar amargura e tristeza a um país que já sofreu tanto abuso, pois saibam que a nossa resposta é esta, e espero que a direita a escreva para que nunca se esqueçam do que é feito o Bloco de Esquerda. Onde vocês querem facilitar despedimentos, nós não vos perdoamos o abandono dos desempregados e dos migrantes. Onde querem empobrecer, nós não desistimos de reduzir a pobreza. Onde querem destruir, nós construímos. Somos um partido que faz, que junta, que se alia a quem faz e que não desiste nunca de quem trabalha, porque esses são os que fazem falta ao país. O caminho de que Portugal precisa é um caminho muito maior do que o de um partido ou mesmo de um governo. É um caminho que exige maiorias sociais empenhadas, determinadas em resgatar o futuro, exige a sociedade, exige a voz dos de baixo, exige o poder dos indignados, exige a coragem da gente, exige todas e todos quantos vivem do seu salário e da sua pensão, exige o povo, só o povo pode falar. Num país que parece oferecer pouco mais do que a imigração aos mais jovens, numa zona euro e numa União Europeia em acelerada degradação, é tempo de, sem falsas ilusões nem fantasmas, disputar uma maioria social que liberte Portugal da chantagem da finança europeia. Não são as palavras que criam dificuldades. As dificuldades já cá estão. Não é a coragem na Europa que trará a crise, porque a crise já cá está. E nenhum otimismo nos vai ilibar dos confrontos mais corajosos para salvar Portugal. Para o fazer, e aliás para fazer o que quer que seja que não austeridade, teremos de reconstruir os instrumentos de soberania que nos permitem tomar decisões essenciais. E temos de nos preparar para todos os cenários em que a União Europeia nos ameace, das sanções até à saída do euro, ou mesmo o fim do euro, ou a desagregação da União Europeia. Não ponho nenhuma ficha na sensatez
de quem achou que podia fazer negócio destruindo os países do Sul ou que podia fazer negócio com Cameron, e foi o que se viu. A tarefa do Bloco é responder à crise no país e na Europa. E por isso mesmo, começámos a consultar os nossos amigos, partidos das esquerdas e dos movimentos sociais que se levantam na Europa e a convidá-los para que, num prazo até um ano, reunamos uma Assembleia Europeia das Alternativas que lance as fundações para um projeto de cooperação, de solidariedade, de democracia. Essa reunião pode ser em Lisboa, ou em Madrid, ou Barcelona, mas o Bloco está desde já disposto a ser o anfitrião e com muito gosto. Aos nossos amigos dizemos: vamos juntar forças e propostas. Somos capazes de muito melhor. Uma alternativa para a Europa, solidária, que combata a xenofobia e se afirme como democrática e antifascista, que tenha o pleno emprego e o Estado Social como prioridades, que não aceita acordos de subalternização da democracia às multinacionais, que denuncie o Tratado Transatlântico, que rejeita a NATO e que assenta a segurança no fim de todas as formas de imperialismo e de terror. Na Europa somos tantos e tantas os que não se resignam. Temos força. A Europa é muito mais do que o Diretório da União Europeia. Juntemos essa Europa social que tem de se fazer ouvir. A nossa escolha não é entre estar isolados ou viver dominados. A nossa escolha é a democracia. É para ela que trabalhamos. É assim que a construímos. Camaradas, amigos, amigas, o segundo grande tema de debate e deliberação nesta Convenção foi o novo quadro político do país e as responsabilidades do Bloco. Já não há ninguém em Portugal que não tenha ouvido o nosso compromisso e que saiba que é muito a sério. A nossa política é a recuperação de rendimentos do trabalho em Portugal. É esse o cimento dos acordos da maioria parlamentar e não há quem não saiba que o Bloco é a garantia da defesa do salário, da pensão, dos de baixo. Já fizemos o caminho, e muito caminho, em 7 meses. O orçamento para 2016 foi debatido com tempo e permitiu recuperar rendimentos. Diziam-nos que com a recuperação dos salários viria a desgraça e que, como no poema do Brecht, as espigas de trigo cresceriam para baixo. Parece que assim não foi. Os rendimentos do trabalho nunca são um problema. São a solução. Fazem bem à economia porque são a vida das pessoas. E nos próximos meses, na preparação do orçamento para 2007, teremos de continuar o percurso iniciado. Uma legislatura para parar empobrecimento. É esse o nosso compromisso. Alguns compromissos têm já uma evolução conhecida. O salário mínimo nacional terá de subir no mínimo 5% ao ano até chegar aos 600 euros, o que quer dizer que em janeiro de 2017 subirá para 557 euros e essa diferença chega a 1 milhão de pessoas. Recuperar rendimentos é assim que se faz. Começa-se por quem tem menos. Terá de ser reposta progressividade nos escalões de IRS, protegendo salários e pensões. Mais justiça fiscal é assim que se faz. Os que têm mais pagam mais, os que têm menos esforçam-se muito e pagam o que devem. Mas de tanto que temos para fazer, queria falar-vos ainda de um terceiro compromisso que assumimos desde o primeiro momento e a que temos de responder neste e nos próximos orçamentos. É uma das questões mais difíceis e, por isso mesmo, é uma prioridade para o Bloco. As pensões. Sabem como o PSD e CDS tinham prometido a Bruxelas cortar 2.400 milhões de euros nas pensões durante esta legislatura. E sabem como o Partido Socialista pretendia cortar 1.660 milhões de euros pela via do seu congelamento. Assinámos um compromisso para que assim não fosse e no orçamento de 2016 as pensões foram descongeladas.
Mas por força da lei vigente, a forma do descongelamento está indexada à inflação e ao PIB. Em tempos de crise económica, como a que vivemos, saídos dos anos da Troika e com a recessão, essa fórmula de cálculo faz com que o descongelamento só signifique uns poucos cêntimos por mês em muitas pensões, mesmo as mais baixas das pensões. Temos, por isso, de fazer mais. É difícil, mas temos de fazer mais. No próximo Orçamento do Estado, ainda que com todas as dificuldades das negociações, é necessário que consigamos um aumento real de pensões, ao menos das pensões que, sendo tão baixas, não chegam a pagar IRS. E porque o Bloco responde às vítimas da crise, a segunda prioridade será aumentar os apoios sociais à infância, aos idosos, aos desempregados. Em Portugal, os apoios a quem menos tem são determinados com base no valor de uma coisa chamada indexante de apoio social, o IAS. Ora, o valor do IAS está congelado desde 2009. Quer dizer que desde 2009 que não há atualização dos valores das prestações e, portanto, quem menos tem recebe cada vez menos. São já 7 anos a cortar a quem mais precisa. Não é aceitável. Descongelar o IAS e, com isso, as prestações sociais que apoiam quem mais precisa, as famílias que menos têm, quem está no desemprego, é um passo essencial de decência, porque nos bateremos no orçamento para 2017. É esta a nossa garantia. Responder pelos de baixos, responder pelos salários, responder pelas pensões. Camaradas, o Bloco tem provado que é a força da confiança e a força capaz de trazer mudança à política portuguesa. Viemos da vitória na Madeira e vamos ser a força da mudança nos Açores. O Bloco dos Açores tem sabido responder, propor, juntar forças. E a esquerda precisa de um Bloco, como no continente, possa impedir uma maioria absoluta e abrir caminho para alternativas nos Açores. Recusar fazer dos Açores um offshore, lutar pela autonomia, poder de decidir. Zoraida Soares, Lúcia Arruda, Paulo Mendes, António Lima, camaradas do Bloco Açores, sabemos que vão fazer a diferença. Parabéns pelo vosso trabalho e vamos à luta. Vamos mudar o quadro político também nos Açores. Força! Nesta convenção, lançámos também, como não poderia deixar de ser, as bases para o compromisso programático do Bloco e o seu empenho nas eleições autárquicas. Tenho ouvido dizer que as eleições autárquicas não são importantes para o Bloco de Esquerda. Errado! Desengane-se quem acha que o Bloco não tem projeto, capacidade ou vontade de mudar a vida nas autarquias. O país precisa de uma nova geração de autarcas para uma nova geração de políticas autárquicas. Em cada autarquia, o Bloco junta forças com movimentos locais progressistas, participa na construção de projetos e candidaturas, seja com movimentos cívicos, seja em listas próprias abertas a independentes. Em cada local, procuraremos as convergências amplas da mudança. Não fugimos a nenhuma responsabilidade em nenhum sítio do país. Como dizia Jerónimo de Sousa com graça, e como António Costa repetiu com graça, nas autárquicas, entre estes partidos, não há um pacto e não há agressão. Os partidos apresentam as suas propostas aos eleitores e a força que o Bloco tiver será a sua força para responder à vida das pessoas na sua terra. É assim que é a democracia. Camaradas, temos hoje uma certeza. Quanto maior é a força do Bloco,
maior é o avanço da política de esquerda, mais se avança na defesa de quem vive em Portugal, de quem aqui quer viver. Perguntam-nos muitas vezes se o Bloco de Esquerda quer ser poder. Eu confesso a minha dificuldade em perceber a questão. Mas alguém alguma vez pensou que o projeto político do Bloco de Esquerda fosse a brincar? Claro que queremos ser poder e ser governo. Reestruturar a dívida. Pôr a finança no lugar. Garantir justiça, e escola, e saúde, e cultura, e ciência. Sim, é isso querer ser poder. Queremos juntar forças para vencer a austeridade. Querer ser poder é querer ser povo, é querer ser levantamento, é querer ser gente. Na política não há atalhos. Mudanças mais profundas implicam mais do que a força de ter um grupo parlamentar um pouco maior. Só um país que se ergue em nome do trabalho, do emprego, do Estado Social, da igualdade, da liberdade, da soberania popular, terá a força para vencer a austeridade. Na esquerda, precisamos de ser parte e de aprender com a renovação da luta social que contraponha às elites e às instituições europeias um novo protagonismo popular capaz de alterar a relação de forças, uma maioria social para a mudança de que o país precisa. É para isso que lutamos. É para construir essa maioria que trabalhamos a cada dia. Ela passará certamente pelas lutas do trabalho. Encontramos-nos nelas. Pela mobilização dos precários e precárias. É aí que estamos. Pela reivindicação de emprego. Claro que sim. Pela reanimação do movimento nas escolas e nas universidades. Nos movimentos ambientalistas, nos ativismos pela igualdade, pela emancipação, é aí que nos encontramos. Porque sabemos para onde queremos ir. Saímos desta convenção com uma certeza enorme. Cada um e cada uma de nós será incansável nesse trabalho. Queremos mais força para defender quem mais precisa. Mais gente para construir a alternativa à esquerda, mais capacidade para preparar as mudanças que contam, mais trabalho para propor alternativas concretas. Uma coisa vos garanto, e com isto termino. No Bloco de Esquerda, sabemos bem do tanto que ainda há para fazer. E ninguém baixa os braços. Diziam-nos que seria impossível um governo que não cortasse pensões, como viram, não é. Diziam-nos que era impossível um governo recuperar salários, não é. Não nos venham agora dizer que é impossível um governo que reestrutura a dívida para evitar o aumento dos impostos ou que é possível um governo para responder pela criação de emprego. Aqui estamos. Já provámos que tudo é possível. Tudo tem um começo. Tudo na vida é paixão e dedicação. Tudo na vida é o empenho das pessoas. Agora, vamos provar que Portugal não está preso. Que os trabalhadores e as trabalhadoras não estão calados. Que os jovens não se amedrontam. Que os idosos não desistem. Que a esquerda se está a fazer grande. Não estamos no fim de nada. Estamos só a começar. Temos tempo porque não perdemos tempo. Temos esta gente porque todas as razões e todo o coração conta. Estamos só a começar. Temos confiança e responsabilidade. Estamos só a começar. Vamos juntos. Vamos juntos.